Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Rogério Alexandre, agradecer a vossa presença, também o Dr. João Afonso Lória. Temos estado a acompanhar as informações e as explicações que têm partilhado connosco. Se bem compreendemos, disse-nos há pouco que a contratação de swaps no que diz respeito ao Barclays resultou na generalidade dos casos de iniciativa e contacto das empresas e que também na generalidade dos casos, aliás, nunca, eu ia dizer em quase todos, mas é em todos não é aplicável uma relação creditícia bilateral banco-empresa que exigisse a contratação de swaps. Portanto, não é do Barclays que estava a falar, que estariam a falar aqueles gestores de empresas que diziam que se não houvesse swap não havia crédito. Aquela situação do financiamento condicionado à contratação de swap. O que eu pergunto em relação a isto é qual é a relação que existiu ao longo deste processo, ao longo destes anos, entre o Barclays e estas empresas em causa, para além dos swaps que foram contratados. Porque até agora, quem estivesse a ouvir, eu pensaria, bom, estes senhores só fizeram o serviço de assinar estes contratos de swap e não há mais nada. Eu pedia que esclarecesse essa matéria da relação bilateral que, apesar de tudo, existia e existe com as empresas, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda antes de entrarmos em detalhes, eu perguntava, todavia, se existiu, porventura, alguma estratégia de negociação integrada, tipo simultânea de xadrez, se é que me faço entender, em que aquilo que tinha a ver com uma relação bilateral de uma matéria creditícia e que formalmente não tivesse nada a ver com a contratação de swaps para empréstimos obrigacionistas noutro universo, se existia alguma facilitação de situações ou de soluções para determinada empresa, e eu não digo condicionar ou situação de condição sine qua non, mas digo haver uma aceitação que resultasse de outra contratação realizada. Muito obrigado, Sr. Então, para terminar este capítulo e para que não restem quaisquer dúvidas, se não houvesse contratação de swaps para os efeitos em que foram contratados, digamos que não acontecia nada relativamente à relação que existia com as empresas. É isso? Exatamente. Sr. Exatamente, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com as relações de reestruturação, digamos assim, e a gestão ao longo do tempo da carteira de swaps que o Barclays tinha com as empresas. Já nos disse há pouco que em nenhum contrato existiam as chamadas Early Termination Clauses. Eu pergunto, para já, se bem entendi, se essa realidade se verificou ao longo de todo o tempo, independentemente das reestruturações, e se nunca foi colocada uma cláusula desse tipo, não existindo ao princípio, se não veio a aparecer mais tarde com as reestruturações. Muito obrigado. A resposta é não havia, e continua a não haver. E continua a não haver. Muito obrigado. Eu gostava de perguntar em que medida e em resultado de que iniciativa, digamos assim, por proposta de quem, por contacto de quem, é que os processos de reestruturação e renegociação dos contratos de swap foram realizados, que eu me esteja aqui a guiar pela documentação que tenho, pelo menos até 2011, fevereiro, março de 2011, estaríamos, julgo eu, na reestruturação 4 de um contrato com o Metropolitano de Lisboa, salvo erro. Bom, portanto, para todos os efeitos, dir-se-á, em 2011 houve um contrato de swap entre o Barclays e o Metro de Lisboa, admitamos que seja uma reestruturação, talvez a 4.
Eu pergunto-lhe se isto é assim, se estamos a falar de processos sucessivos de reestruturação, por iniciativa de quem e qual é a explicação que nos pode dar para ajudarmos a compreender estas sucessivas reestruturações de contratos swap com o mesmo subjacente. Exatamente. Muito obrigado. Então o que significa é que por iniciativa da empresa, neste caso, e presumo que podemos considerar que terá sido assim nos outros casos, a empresa dirigia-se ao banco para reestruturar um contrato na medida em que surgiam situações que já era, digamos, as consequências que poderiam acontecer das contratações iniciais. Eu presumo que, por exemplo, a fórmula, aqui o tipo de contrato snowball não teve alterações, o que teve foi, por exemplo, neste caso, em vez de pagar naquela altura, ir pagando, entre aspas, as prestações. Eu gostava de lhe perguntar, relativamente a esse mark to market que era mostrado, digamos assim, que era facultado pelo banco às empresas, o mark to market do respectivo contrato swap, na relação bilateral que tinha com a empresa, o que eu gostava de lhe perguntar, sem lhe pedir que se deite a adivinhar sobre o que fariam outros bancos, é sobre a informação que davam às empresas, se só davam informações sobre os vossos contratos com as empresas em causa, ou se também serviam como entidade a título informativo para confirmar, por exemplo, o valor mark to market de uma determinada operação em que os contratos estavam no mercado e que era possível até assumir essa informação com outra segurança ou com uma segunda opinião, ou terceira, ou seja o que for. Os senhores só davam essa informação sobre os vossos contratos ou eram consultados ou solicitados a dar informações ou opiniões, pareceres e informações sobre contratos de terceiros? Muito obrigado. E em relação à possibilidade do Barclays assumir, digamos, a posição contratual de terceiras entidades de outros bancos, os chamados espelhos, penso que é assim, os mirrors, as situações de novations de contratos swap, etc. Surgiu alguma vez, porventura, por parte das empresas, essa intenção de propor que o Barclays assumisse esse papel em contratos swap pré-existentes com outras instituições, ou surgiu essa ideia por parte do banco alguma vez? Muito obrigado. Agora pedir-lhe só a sua ajuda para verificarmos e confirmarmos aqui esta questão do processo de de negociação por parte do IGCP, a negociação por parte do IGCP na fase final que conduziu à situação do cancelamento dos contratos, não é? Eu gostava de lhe perguntar se porventura, por parte do Estado português, através do IGCP, se alguma vez se colocou a questão ou a solicitação de se apresentar os valores mark to market, desagregando, se isto é comum ou se isto é possível, a questão da componente da troca de juros, da questão das opções e das questões, digamos, de transação de mercado, se é que me faço entender. Até porque em determinados contratos, digamos que o cálculo seria muito simples, porque o contrato era muito plain vanilla, por exemplo, era muito plain vanilla, ou então se fosse mais complexo e incorporasse outras dinâmicas de mercado, essa realidade poderia traduzir-se em números diferentes. E eu gostava de lhe perguntar se, porventura, alguma vez essa questão se colocou por parte das empresas ou do Estado. Doutor. Eu queria ainda tratar desta questão da negociação para o cancelamento. Disse-nos há pouco que havia uma atitude muito direta da parte do Estado, referindo que havia um valor de pagamento previsto X e o Estado queria pagar menos Y. E, portanto, eu interpretei daí que basicamente tratou-se de negociar o desconto. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte: a metodologia para a negociação que foi adotada para este processo era de primeiro definir princípios, depois definir documentação em causa, depois definir a mecânica da operação e, em quarto e último lugar, proceder à operação propriamente dita com o ensaio prévio e a operação posterior. Isto confirma-se? Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, eu não conheço a metodologia.
Portanto, eu não conheço a metodologia, tanto nós, a metodologia que foi feita, não nos foi dito nenhuma metodologia. Não houve metodologia. Portanto, houve... Sr. Presidente, eu tinha ainda uma pergunta que tem a ver com isto. Quando se trata de uma negociação desta natureza, o que se passou com o Barclays tem especificamente a ver com um processo negocial em que o que esteve em cima da mesa foi dois montantes, da parte do Estado e depois a aceitação ou não por parte do banco. Isto é, nós temos aqui uma variedade de contratos swap, desde os contratos mais simples, plain vanilla, até os contratos snowball, de elevado risco, e mais complexos, com índices proprietários. Portanto, eu penso que se poderá dizer que no Barclays há diversas situações. Há os mais simples, com menos risco e menos complexidade, até aos mais complexos e aos com maior risco. O Estado aparece num processo de negociação junto do banco, dizendo, bom, fizemos as contas, as perdas potenciais são isto, se nós vamos agora fazer o pagamento para cancelar, temos que pagar isto, X, mas nós só queremos pagar Y, portanto, queremos fazer aqui um desconto. E é assim que se resolve o problema. E dito de outra forma, ainda com esta questão do momento, existe alguma contabilização feita sobre o que teria acontecido do ponto de vista desses pagamentos se nós estivéssemos num contexto diferente do ponto de vista da taxa de juros Euribor? Ou seja, isto é relevante para o que diz respeito ao momento desta negociação e desta operação. E agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente estas